Oi, pessoal, eu sou o Everton. É, a proposta desse vídeo é compartilhar leituras e discutir sobre elas. Não é uma via de mão única, então à medida que a gente for conversando sobre os textos, vocês podem dar feedback e também dar a contribuição de vocês sobre o assunto que está sendo discutido. Lembrando também que eu não sei sobre tudo, né? Então podem ter várias coisas que não condizem necessariamente com a leitura do autor, mas que pode ser uma percepção certa ou errada, ou criativa também, da minha própria leitura relacionada ao texto. Outra coisa, eu vou tentar convidar colegas meus que gostem de assuntos diferentes e tal, para falar sobre a leitura deles. Ou então você que está ouvindo, né, e que por um acaso queira gravar um vídeo, você pode gravar, enviar para mim e a gente, né, fazer uma grande rede de leitores e de pessoas que compartilham leituras. Lembrando que eu não sou formado, mas as discussões vão girar em torno de assuntos que são específicas dentro da área das ciências sociais. E é isso, vamos lá. A primeira leitura é o primeiro capítulo do Poder Simbólico do Pierre Bourdieu. E eu vou deixar o link do PDF na descrição do vídeo. E eu achei pertinente fazer a leitura desse capítulo, introduzir vocês a esse livro, porque a maioria das pessoas que falam comigo dizem que elas não gostam muito do Pierre Bourdieu, que ele é muito difícil e tal. A escrita dele realmente acaba sendo truncada, mas truncada, eu acho que intencionalmente, é o estilo dele, né? E eu acho que, na verdade, isso acaba facilitando, porque né, à medida que você vai lendo, ele vai sempre retomando a argumentação, né? Então, os elementos da discussão que ele vai fazendo vai sendo fixado, assim, a partir da leitura. Uma coisa importante, uma coisa legal de ser lembrada, é que o Pierre Bourdieu, nas ciências sociais, ele é considerado um autor de síntese. E o que seria um autor de síntese? É um autor que ele busca uma análise entre o que é estrutural e o que é também subjetivo ou relacionado ao sujeito. Então, dessa forma, ele vai fazer essa combinação entre estrutura e sujeito. Mas, para além disso, ele também pode ser considerado um autor de síntese, porque ele flerta com outros autores das ciências sociais que são conhecidos como clássicos, né? Que é o Marx, o Durkheim e o Weber. E se vocês forem lendo o primeiro capítulo, ele já vai dando esses flertes desde o começo, né? Por exemplo, com a ideia de que os fatos eles são sociais e ao introduzir essa ideia de fatos que são sociais, ele está remetendo à obra do Durkheim, ao conceito do Durkheim. Mas, para além dos fatos serem sociais, ele também está indicando que os fatos eles mudam a partir do contexto em que eles estão acontecendo. E por que eu falei dos fatos sociais? É porque ele está, nesse momento, introduzindo você ao que seria o poder simbólico. Ele quer mostrar como as formas de poder estão para além de um poder coercitivo. E eles são também coercitivos, mas por outras vias, que não necessariamente da força e da violência. Então, a análise dele vai estar estruturada basicamente no que seria o monopólio de sentidos que estruturam, né, que estruturam como no caso do texto que ele vai falar, uma ideologia.
Ideologia a gente lembra logo especificamente de Marx, Marx e da luta de classes. O Marx ele vai falar de uma forma belíssima, né, de como a sociedade ela é desigual e de como em toda a história a luta de classes ela demarca uma transformação constante nas sociedades. Mas também o que ele está chamando a atenção na análise é que por o poder ele trazer esse caráter simbólico, ele também ele tem aspectos de uma dominação carismática, assim como diria o próprio Weber. Então, a partir da análise desses três autores, a partir da discussão que esses três autores trazem, os clássicos, né, Durkheim, Weber e Marx, o Pierre Bourdieu vai falando de como a ideologia ela é estruturada e ela é estruturante. Ela é estruturada porque a partir do monopólio de sentidos que é criado por um determinado setor da sociedade, vamos colocar nesses termos, você acaba criando uma hierarquização primeiro e uma aderência entre os sujeitos. Então, os sujeitos estruturam a ideologia, mas a ideologia ela também é estruturante porque ela rege a forma com que os sujeitos acabam vivendo. Os sujeitos, eles a partir dessa incorporação, dessas disposições que são compartilhadas ou monopolizadas através de uma determinada ideologia, eles organizam toda uma forma de vida. E é para isso que o Pierre Bourdieu está chamando atenção no primeiro capítulo do Poder Simbólico. Um exemplo do que eu falei até agora está no campo das religiões. Elas expressam a heterogeneidade e a diversidade humana. Essas religiões e ideologias, elas criam um monopólio de sentido que organizam a vida das pessoas a partir da naturalização das estruturas. Em termos bourdieusianos, isso cria um campo de disputa com um capital específico. A partir da incorporação, você tem sujeitos que aderem a esses costumes e sujeitos também que são jogados à abjeção e à margem. Então é isso, pessoal. Essa foi uma tentativa de introduzir vocês à discussão do livro Poder Simbólico do Pierre Bourdieu. Eu posso ter acabado esquecendo alguns elementos da discussão e também eu trouxe de forma bem introdutória mesmo para criar em vocês ou aguçar a vontade da leitura, né, desse livro e desse autor que é um dos mais influentes dentro das ciências sociais. E vocês podem lembrar de coisas que eu acabei esquecendo nos comentários. E também vocês podem sugerir outras leituras, né, a partir do canal, enfim.